31 de dezembro de 2025. Hoje, quarta-feira, é o 7º dia na oitava de Natal. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta quarta-feira, hoje 31 de dezembro. É o último dia deste ano abençoado de 2025. Eu não sei como foi o seu ano, né? Para alguns foi um ano muito bom, para outros não. O fato é, minha gente, hoje, nesse último dia deste ano, agradeçamos a Deus, né? Façamos uma grande oração de ação de graças por tudo que nós vivemos. Aqui eu sempre penso assim, né? Até mesmo os momentos difíceis da vida, eles colaboram para o nosso bem, né? Para o nosso crescimento. Então, hoje digamos ao Senhor, obrigado, Senhor, por este ano estar se findando e peçamos ao Senhor que o próximo ano, o ano vindouro, seja cheio de alegria, de realizações, né? Com muita saúde para nossas famílias, enfim, louvado seja Deus. Eu também quero agradecer a vocês pela companhia ao longo de todos os dias desse ano, né? Já vamos entrar no 6º ano desse trabalho de evangelização, um trabalho modesto, um trabalho que começou de maneira meio amadora, né? E tem tomado repercussão tão grande, né? Essas reflexões têm chegado em lugares que a gente nem imagina. Isso graças à sua ajuda também, né? A sua divulgação, a sua perseverança, o desejo de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito bom, muito bom. Muito obrigado, gratidão. Iniciemos esse nosso programa de hoje, o último deste ano de 2025, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 2, versículos do 18 ao 21. Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram. Por isso, sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era necessário ficar claro que nem todos são dos nossos. Vós já recebestes a unção do Santo, e todos tendes conhecimento. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira provém da verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, olha só, no tempo do Natal, a primeira e a segunda carta de São João são bastante predominantes, né, na liturgia da igreja. E hoje nós acompanhamos esta primeira carta, o capítulo 2, versículos do 18 ao 21. Eu já falei para vocês, tenho falado todos os dias, né, que a primeira carta de São João é um documento vital no Novo Testamento. Foi escrito por João no finalzinho do século I da nossa era, né, depois de Cristo. E o propósito principal dessa primeira carta de São João era fortalecer a fé dos cristãos da comunidade joanina, tá? Haja vista as heresias que estavam entrando na comunidade, os erros doutrinais, né? Então, João, como pastor, ele tinha que ensinar o povo, olha, cuidado com essa teoria aqui, cuidado com essa doutrina, né? Então, a finalidade dessa carta é efetivamente mostrar o que é a verdade, o que é a vontade de Deus, né? E essa perícope de hoje, capítulo 2, 18 e 21, após exortar os seus leitores sobre a importância da obediência e do amor fraterno, também após alertar contra o amor do mundo, que foi o texto de ontem, vocês devem se lembrar, João agora ele aborda uma questão urgente, uma questão existencial para a comunidade
cristã, a presença do anticristo. Então essa perícope é um alerta contra a chamada apostasia, né? Contra as falsas doutrinas que ameaçavam essa integridade da fé da comunidade. Então, primeiro ele vai falar do conceito de última hora, né? Vai introduzir o conceito da chamada última hora, vocês devem ter prestado atenção. Vai indicar uma percepção de urgência escatológica e também a iminência do fim dos tempos, né? Ou seja, última hora, né? E nessa última hora surgirão, né? Ou surgiriam, né? Melhor assim dizer, os anticristos. Então, João ele não apenas adverte sobre esses oponentes de Jesus Cristo, mas ele oferece uma poderosa garantia àquele que crê, aos que creem, né? Eles possuem uma unção do santo. Quem crê em Jesus Cristo, na verdade, do Evangelho, possui uma unção do santo. Essa expressão é muito interessante, né? E essa unção permite discernir a verdade e permanecer firme na verdade. Então, nós ouvimos aí uma sessão que equilibra a seriedade do perigo, né, dos anticristos, né, das heresias, com a certeza da capacitação divina para superar os anticristos, para vencer essas doutrinas más, né? E o texto começa assim, né, o versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como ouvistes que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Então ele começa com essa declaração de urgência. Esta é a última hora. Para a gente poder entender, gente, na teologia joanina, última hora não se refere necessariamente ao fim cronológico iminente do mundo, tá? Ou seja, o fim dos tempos, somente a isso. Então não se refere somente ou necessariamente a isso, mas se refere à era inaugurada pela vinda de Jesus Cristo. Então, para João, com a vinda de Jesus Cristo na encarnação, ou seja, no Natal, né? Aliás, a palavra encarnação, uma pessoa me mandou uma mensagem perguntando, né? Padre, o que é encarnação? Confundindo com reencarnação dos espíritas. Não tem nada a ver, gente. Encarnação, se tornar carne, é se tornar pessoa humana. Isso significa encarnação. Então, com a encarnação, o fato de Deus, que é eterno, se tornar pessoa humana, né? Para João, ali começa os chamados última hora, tá? Então ali começa a última hora. Então com a vinda do Filho de Deus começa a última hora do mundo, tá? Isso é importante. Então o mistério total da vida de Cristo, né? O mistério pascal também, né? Alguns estudiosos vão dizer que a última hora começa a partir da ascensão, né? Mas isso também esse é um detalhe, né? Então é o tempo final da história da salvação. Mas, padre, esse tempo final já está perdurando aí 2000 anos. Faz 2000 anos que Jesus veio para cá, sofreu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo. Já faz 2000 anos que a igreja aí está no mundão, caminhando na história, né? E aí? Então faz 2000 anos que nós estamos na última hora. Mas quando vai ser? Nós não sabemos. Já estamos no período da última hora. Tá? É como que... Vou dar um exemplo aqui que veio à cabeça agora para vocês. É como alguém que está no ponto de ônibus. Sabe quando a gente vai tomar ônibus? Vai pegar um ônibus para ir em algum lugar. E já é tarde da noite. Por exemplo, 11h30 da noite. Né? Você saiu de um compromisso e você está no ponto de ônibus. Tá? 11h30 da noite. Você sabe que
você vai tomar o último ônibus. O último ônibus é meia-noite. Então você está lá no ponto 11h30. Né? Meia-noite é o horário que vem o último ônibus. Né? Só que deu meia-noite, você ficou ali, deu 00h10, 00h20, 00h30, né? 00h40, 00h15, para 1, deu 1 da manhã e não veio. Mas você esteve ali antes do horário para o último ônibus. E o último ônibus não veio, então você vai continuar ali. A hora que foi 1h10, o último ônibus passou. Mas era para passar meia-noite, pois é. E foi o último ônibus. Então, nós estamos na última hora. Ou seja, na iminência do retorno de Jesus que vai acontecer. Então, a última hora começou desde a sua vinda. Quando ele volta para o coração, para o seio do Pai, a qualquer momento ele pode voltar. Né? Então, João ele afirma que nesse momento, nessa última hora, muitos anticristos surgirão e já surgiram. Né? Então ele vai dizer assim, surgirão, na tradução, inclusive na tradução litúrgica, né? Nós ouvimos assim, olha, com efeito, muitos anticristos já apareceram. Né? Por isso sabemos que chegou a última hora. Né? Então, já apareceram muitos anticristos, e aqui indica o quê? Né? Indica que é o momento último. A palavra anticristo significa, vem do grego antikristos, né? Significa contra Cristo, né? Significa estar contra Cristo. Então, é o tempo final da história da salvação, onde as forças do bem e do mal estão em conflito aberto. E não é uma coisa futura, é uma coisa presente. Muitos anticristos já vieram. Então, essa batalha do bem e do mal, ela já é uma realidade presente no mundo de hoje. Né? Então, João alerta para isso. Né? Às vezes a gente entra na teoria do bem universal, né? A teoria do bem universal, que de certo modo pode chegar a ser uma heresia, né? Pessoas que dizem, é claro, nós sabemos ontologicamente, filosoficamente, o mal não existe em si. O mal ele existe enquanto ausência de bem, né? Mas mesmo a ausência do bem, ela é notável. Ignorar a ausência do bem, que nós chamamos de mal, é heresia. E tem gente que faz isso. Não, tudo é bom. E aí as pessoas vão transformando as perversões, o que é perverso, o que vai contra a vontade de Deus, elas vão transformando em bem. Bobagem. Aí, o que vai acontecer? Isso vai atingindo, de uma questão filosófica, ela vai perpassando teoricamente e vai chegar até ao cerne da teologia, que é a moral. Essa pessoa que não enxerga mais a perversão do bem ou a ausência do bem, para ela tudo é o bem, né? Ela vai afirmar que não existe mais pecado, não existe perversão, né? Ou seja, tudo é possível, pecado não existe. É o que nós vemos na teologia moral acontecer, né? Muitos teólogos, né? Tem pessoas por aí que pregam o seguinte: para cometer um pecado mortal exige um esforço tremendo. Pecado mortal é uma coisa muito absurda. E nós, pela doutrina da igreja vigente, nós sabemos que não é, né, gente? Nós sabemos que nós somos seres concupiscentes. O tempo todo estamos a pecar. Não é? Então, para colocando na nossa vida, né? Nós já estamos nessa última hora e a nossa vida é um duelo entre bem e mal. Né? Isso, tanto visivelmente nos acontecimentos da nossa vida, mas também espiritualmente, gente.
eu tenho sempre falado para vocês, né? Isso inclusive tem fundamentação bíblica, né? Por detrás dos acontecimentos aparentes da nossa vida, existe uma batalha que não se acaba entre o bem e o mal. Por isso que nós precisamos estar bem, estar em Deus. É necessário estar em Deus. Muito bem. Depois o versículo é um texto muito rico que não dá para a gente explorar muito, porque o tempo vai delongando, né, gente? Mas depois João vai dizer que os anticristos, eles não vieram de longe. Eles saíram do nosso meio, versículo 19. Eles eram dos nossos, né? Eles saíram do nosso meio, perdão, mas eles não eram dos nossos, mas eles saíram do nosso meio. Se de fato eles fossem dos nossos, vestissem nossa camisa, né, como nós dizemos hoje, eles teriam permanecido conosco. Mas eles saíram do nosso meio. Tá? Então, no fundo, o João está sendo claro com a comunidade dele. Os problemas de doutrina, os problemas, as brigas, as disputas de doutrina vão sair de dentro da própria comunidade. E nós vemos na igreja que isso aconteceu em toda a história e hoje em dia continua acontecendo, gente. Não é diferente, né? Nós pegarmos as heresias ao longo dos séculos no cristianismo, todas as heresias não vieram de fora de pessoas que não simpatizavam com a igreja e diziam coisas. Quem não simpatiza com a igreja não está nem aí com a igreja. Não é? Os problemas doutrinais maiores da igreja vieram de pessoas que eram da comunidade. Como diz João, eles vieram do nosso meio, mas não eram dos nossos. É só nós olharmos as heresias, por exemplo, dos primeiros séculos, né? A maioria dos hereges eram bispos e padres. Por incrível que pareça, depois, se você nunca estudou isso, procure um pouco para estudar, né, as heresias dos primeiros séculos. Né? E você vai ver os hereges, a maioria eram bispos e padres. Né? E a gente vai ficar assim, nossa, mas o João está falando isso já no século I, que vai acontecer. Né? Os anticristos vão sair do nosso meio, mas eles não eram dos nossos, não são dos nossos. Né? Então, é um alerta para nós. Primeiro, é claro que nós temos que colocar essa palavra na nossa vida, né, gente? Porque senão a gente começa a julgar tal padre, tal diácono, tal bispo, tal clérigo falou tal coisa, esse daí deve ser anticristo porque está falando coisa contrária. A gente começa a julgar, né? É para a gente colocar a palavra na vida da gente. Será que eu sou fiel à reta palavra de Deus, à verdade? Né? Eu sou fiel à reta proposta de Deus, a palavra que é a verdade. E a verdade não é relativa, né, gente? Né? A verdade não é relativa. Mas também a verdade, né, ela se manifesta na multiplicidade da criação. Então, mas padre, quem vai definir, vai discernir? O magistério da igreja, gente. Para que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, deixou a igreja no mundo? Para discernir. Então nós temos que escutar a voz do magistério. Escutar a voz do magistério. Né? E nós vemos que a igreja é muito bonita a nossa instituição. Por isso que nós estamos há 2000 anos aí caminhando no mundo, gente. Senão já tinha acabado tudo. É uma instituição séria. Com doutrina, a igreja nunca brincou com questão de doutrina. Nunca, nunca, nunca. Né? Tem elementos que são cerne, que eles são imutáveis, que é o que nós falamos que são elementos da revelação. O que é revelado por Deus não muda. É vontade de Deus. E Deus é eterno, é para todo sempre. O que vai mudando é um jeito de comunicar aquilo, né?
a interpretação nos dias de hoje do mesmo conteúdo revelado, quem deve fazer é o magistério. Por isso que existem os documentos papais, né? Existem vários tipos. Depois, outra coisa para vocês poderem estudar, os diferentes tipos de documentos papais e os graus de, vamos dizer assim, os graus de importância desses documentos. Nós temos, por exemplo, os documentos que se chamam Constituição Apostólica. Constituição Apostólica ou Constituição Dogmática, os documentos conciliares, por exemplo, são dogmas. É aquilo e acabou. É incontestável quando um Papa promulga uma Constituição Dogmática. Depois nós temos... existem vários graus de documentos. Nós temos uma encíclica, que é um documento de peso, importante, para nós guardarmos no coração como a igreja está interpretando algo no dia de hoje. Temos as cartas apostólicas, né? Temos os textos, né? As chamadas bulas, né? Temos os motu próprios, que são textos totalmente diferentes, estruturas diferentes, e em grau diferente no que diz respeito à defesa da verdade, né? Eu não posso pegar... É o que tem acontecido, aquela confusão que deu, né? Vocês que são da igreja devem acompanhar, né? A igreja lançou uma nota, né? Dizendo sobre a questão dos títulos de Nossa Senhora, os títulos de Maria, né? E é uma nota, gente, é uma observação, ou seja, é uma nota. Uma nota não é uma constituição dogmática. Uma nota não é uma encíclica. Ou seja, uma nota é uma simples exortação. Olha, né? A igreja está dizendo, toma cuidado com tal coisa. Tá bom, a gente vai ficar atento. Mas não é uma constituição dogmática, não é uma encíclica. Isso quem estuda eclesiologia tem que saber. Tem gente que fez dessa nota um dogma de fé. Falta de conhecimento eclesiológico. Teve gente que fez dessa nota uma coisa mais ainda irrelevante. A igreja disse isso, mas não vou nem levar em conta. É um pecado grave, porque é a igreja que está falando. É como a gente comparar... É muito bonito isso daí, né? Claro, a gente acabou entrando no tema da eclesiologia, né? O estudo da igreja. Mas é como se fosse uma mãe. Uma mãe que está lá fazendo o trabalho da casa, do dia a dia, o filho pergunta alguma coisa, a mãe lá de dentro fala, faz isso daqui, mas você que sabe. Ou seja, foi uma resposta, uma proposta, mas ao mesmo tempo a mãe falou, mas veja o que é melhor aí. Se você achar melhor, você faz. Essa foi uma expressão dessa mãe. Aí teve um outro momento que aconteceu um fato, a mãe falou, vem aqui, filho, senta aqui, vamos conversar. Quero falar uma coisa com você, uma coisa séria, muito séria. Aconteceu tal coisa, isso daqui tá errado, por causa disso, por causa disso, por causa disso, e eu peço a partir de hoje que você não faça mais isso daqui, não cometa mais isso. É uma coisa séria. Você percebe que no exemplo anterior, a mãe lá de dentro grita, faz tal coisa, mas veja o que é melhor. Ou seja, totalmente informal. Nesse exemplo segundo, a mãe sentou junto, avaliou uma situação, né? Propôs modos de ações diferentes e definiu, não quero mais que faça isso. Estamos entendidos? Então, nós vemos no primeiro exemplo da mãe, que é uma nota publicada pela igreja, mas que não pode ser desprezada, como muita gente está fazendo, sabe? Eu entrei nesse assunto, nem devia ter entrado, porque é meio polêmico, mas teve pessoas, clérigos, eu vi vários perfis em redes sociais, de pessoas que colocaram algumas frases contra o documento, a nota da igreja. Isso é desobediência, gente.
Isso é desobediência. Primeiro você precisa entender o grau do documento. Depois entende o porquê que o documento está falando aquilo. É preciso escutar a voz do Papa, a voz da igreja. Tá? Então, nesse exemplo que eu dei da mãe, o segundo exemplo é um exemplo de constituição dogmática, de uma encíclica. Ou seja, está determinado. Né? Então, é claro, um dogma que determina, né? Uma encíclica sempre é um estudo, uma apreciação histórica, temporal, né? Enfim, mas não vamos entrar nisso. Quem gosta desses assuntos tem que estudar a eclesiologia. Mas uma coisa é certa, gente. Seja uma conversa firme e séria. Ou seja, uma fala aleatória de exortação, né? Nós temos que escutar a mãe igreja. Né? Por quê? Porque é ela que tem o poder das chaves, de determinar a verdade, né? De não relativizá-la, mas também de não enquadrá-la numa prisão diante da multiplicidade que acontece no mundo e que também é palco da ação de Deus. Nós temos que entender isso, né? E por fim, né, eu não vou continuar muito o texto, é um texto muito, muito complexo, né? Infelizmente não dá pra gente esgotar, né? Não dá pra gente... No fundo, a questão é, nós vemos isso, inclusive meu bispo fala muito disso, né? As pessoas hoje em dia estão escutando youtubers, estão escutando influencers, mais do que a voz do Papa. Se você faz isso, você não é católico, gente. Me desculpe. Nós temos que escutar a voz dos nossos pastores, né? Primeiro, a autoridade papal, magistério papal. Anteontem foi Bento XVI. Ontem foi Francisco, totalmente diferente. Nós sabemos de Bento XVI. Hoje é Leão. Não é nem como Bento e nem como Francisco. É Leão. Amanhã vai ser alguém diferente e acabou. Escutar a voz dos bispos, né? Eu vejo pessoas que não compreendem algumas coisas e já começam a criticar nas redes sociais. E às vezes são pessoas... Você vai olhar o perfil das pessoas, é gente de pastoral, sabe? Dando tiro no próprio pé, falando mal contra o seu próprio corpo, porque você é membro da igreja. Amar os bispos, amar os pastores, os sacerdotes, né? Se você não compreende bem alguma coisa, não entende, vai procurar saber o sentido real, né? Vai procurar saber o sentido real, né? Quanta gente falando mal dos bispos. Olha, gente, os bispos são os anjos das igrejas particulares. Não existe igreja sem o bispo, né? Então, umas coisas que têm acontecido e as pessoas estão escutando mais os influencers do que a voz da igreja nos pastores. É preocupante. Ai, padre, mas tem pastores que não são fiéis à reta doutrina. É claro, por isso que os fiéis, eles, hoje em dia, todo mundo tem possibilidade de estudar, gente. Fazer um bom curso de doutrina, fazer um bom curso de teologia. Não é muito legal ficar só no curso de doutrina, porque você acaba não aprendendo os grandes questionamentos do mundo de hoje. E isso é natural, isso é importante, né? Mas escutar a voz, o que diz a igreja, para você poder discernir corretamente, né? Então, e o texto continua, mas a gente não vai dar tempo por causa que já delongou muito. Então, quero fechar esse texto aqui, né? Esta perícope de hoje é um poderoso lembrete da batalha espiritual e ideológica que permeia a existência humana. João, ele nos adverte sobre a presença dos chamados anticristos. Não são apenas figuras históricas, mas representam todas as forças e ideias que se opõem à verdade e aos valores fundamentais. Então João nos encoraja a discernir essas influências
reconhecendo que elas podem surgir de onde nós menos esperamos, do nosso meio, do nosso lado, né? Então, mas a mensagem é de profunda esperança, né? João ele termina dizendo que cada pessoa possui a unção do santo, significa a capacidade de discernir a verdade. Se nós pudéssemos trocar essa palavra, essa expressão de João, unção do santo, nós colocaríamos o sensus fidelium, o senso dos fiéis, né? Então, a igreja, o senso dos fiéis, quando reunida, ela sabe o que é a verdade, né? A questão é como comunicá-la, né? Como expressá-la no mundo de hoje. Mas todo mundo sabe o que é a verdade, o que é a vontade de Deus. Todo mundo sabe, não é? E eu digo a vocês, até mesmo quem tem uma vida distante do ideal cristão e já conheceu a Jesus Cristo, a verdade está lá gritando dentro da pessoa. A pessoa, no fundo, ela sabe que ela leva uma vida errônea. Você pode ter certeza. Se ela já teve um contato com o Senhor, eu sempre falo isso para os pais, né? Tem pais, mãe que vem choramingar que o filho está longe da igreja, não quer mais saber. Alguns até professam ódio, aversão à igreja. Eu sempre falo, filho, mãe, pai, no tempo oportuno você semeou? Sim, padre, quando era pequeno nós levávamos, acompanhamos. Eu falei, então fica quietinho. A verdade está lá dentro. Uma hora a pessoa não vai resistir a ela. Fica quietinho, só vai acompanhando com a oração. A oração é muito importante. E é isso aí, minha gente. Queridos, delonguei muito hoje. É um texto fantástico, maravilhoso. Se eu pudesse, eu ficaria falando mais meia hora desse texto, versículo por versículo, palavra por palavra, mas não pode, né? Então eu desejo a vocês uma excelente passagem de ano, né? Hoje, dia 31, último dia desse ano. Faça desse último dia um dia de gratidão, né? Obrigado, Senhor, por estarmos finalizando esse ano. Tenha ele sido muito bom ou não, que seja um dia de gratidão. E de oração para que o próximo ano seja um ano que o supere, né? Um ano cheio de alegrias, de realizações, com muita saúde e paz, tá bom? E obrigado pela sua amizade, pela sua participação, pela sua presença neste programa Reflexão Diária. Ano que vem tem mais, minha gente. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.